Vanderlei, primeiro, por que você decidiu, depois de tanto tempo morando em Las Vegas, voltar para casa, voltar às raízes e viver de novo em Curitiba? Então, não foi só um motivo, foram alguns motivos, né? Porque uma que eu amo meu país, eu adoro meu país. A gente estava passando um momento no Brasil aqui, onde estava tendo aqueles protestos, estava tendo... E realmente eu falei, poxa, nesse momento que o Brasil está precisando, é bom que os esportistas, que as pessoas que têm algum tipo de influência, apoiem. Eu voltei, né, para apoiar os protestos, voltei, óbvio, também por causa da minha família, voltei porque aqui é o meu país. E realmente isso me deu uma revitalizada. Eu não gostava muito de morar nos Estados Unidos, né? Eu estava lá a negócios, fui bem tratado também naquele país, fiz bons negócios, fiz boas lutas, mas meu tempo nos Estados Unidos acabou e graças a Deus eu estou de volta aqui no nosso país. Você ainda mantém academia em Las Vegas ou não tem mais ligação? Eu tenho escola em Las Vegas, quem for para Las Vegas pode ir, a academia lá ficou com o Leandro, que ele é do time da Macaco, mas agora está com a Valentim lá em Las Vegas. A academia está bombando, cheio de gente, quem quiser passar uns dias, quem quiser visitar, é um contato nosso, amigo nosso, só chegar lá, falar que é amigo do Vande e falar com o Leandro que está em casa. Como é que você compara o nível do treinamento que você tinha lá com o treinamento que você tem hoje aqui em Curitiba? Eu acho que a estrutura física, para dizer bem a verdade para você, eu que já tive a melhor academia do mundo, minha academia foi em 2008, foi eleita a melhor escola de MMA do mundo, eu te digo que a estrutura conta, mas não conta tanto. O que vale é o mestre e o que vale são o material humano que você tem. E isso que o pessoal se ilude muitas vezes, não vou treinar lá fora, mas treinar lá fora é muito mais difícil lá fora você reunir 10, 15 caras bons do que aqui. Aqui na Evolução, aqui em Curitiba, de manhã, eu tenho 40 caras ali profissionais para treinar. Tem um pesado, um leve, um bom de chão, um bom de chute, um bom de soco. Então a gente pode simular todos os jogos, né? Então essa ilusão de que lá fora você vai ter um treino melhor que aqui, não é bem assim, sabe? Óbvio, a não ser que você vá para a academia do Rafael Cordeiro, que daí é outro nível, é outra história, né? Mas fora isso, academias normais, eu recomendo que o pessoal fique por aqui. Você ficou desmotivado um tempo, depois daquela confusão toda que teve com o UFC, a relação difícil com o Dana White. Qual foi a importância do Bellator entrar na jogada para poder trazer de novo a vontade, acender essa chama de novo? Sim, eu tive uns desentendimentos, né, com o meu antigo chefe, e isso é uma coisa muito boa que eu aprendi, né, se for passar as lições do Vande. Não brigue com o teu chefe, não vale a pena. Porque, na real, o mais fraco sempre se ferra. Não é que sempre se ferra, mas na verdade o patrão, ele que paga, ele que faz o evento e na verdade o cara que está certo. O negócio é do cara, ele tem que colocar quem ele quiser para lutar. Tchau, tchau. Mas o duro é quando você tem um esporte inteiro na tua mão, você também tem que seguir determinadas regras. E eram essas regras que eu estava querendo que fossem seguidas na época. A gente correu atrás para criar o sindicato dos lutadores. Isso não agradou muito os donos do evento, porque eles negociam diretamente o valor da bolsa com o atleta ou com o manager do atleta. E muitas vezes eles usam a vitória ou a derrota do cara para negociar. Tem dois caras no mesmo nível, os dois valem 20. Um dos dois vai para 50, 70. Eles colocam os dois para lutar e nisso você deixa o outro a ver navios. Eu acho que poderia ser mais bem distribuída a renda do MMA. Né, fazendo com que o esporte se elevasse. Se o atleta ganha mais, ele pode assim se preparar melhor, ter uma vida melhor e fazer com que o esporte cresça. Eu acho que para a gente poder ir para o próximo patamar, os atletas de MMA têm que ganhar melhor. Com certeza, esses são tópicos importantes de sindicato e tudo mais, mas você se arrepende da forma com que foi levada a situação toda? Então, isso é outra coisa que eu aprendi. Leão, quando encontra com leão, é briga, entendeu? Eu me encontrei com o cara, com o Dana White, e a gente se bateu de frente, e o cara leão também sou. Hoje em dia, eu não tenho mágoa nenhuma, o cara foi um ótimo patrão, ganhei muito dinheiro lá, fiz boas lutas. E o americano, diferente do brasileiro, o brasileiro às vezes a gente quer que o patrão leve em consideração o sentimento, é amigo, é gente boa, mas isso não existe. Eu acho que você vale os views que você dá, você vale a atenção que você atrai. Então, para os atletas novos, eu digo, promova bem a tua luta. Promova, eu não digo você sair falando um monte de besteira, mas é você ter uma postura, realmente, você mostrar sucesso, você chegar e olhar o teu adversário no olho, mostrar seriedade. Eu não sou a favor de ficar se cumprimentando. Há o respeito, mas você não tem que ficar se lambendo com o teu adversário. É teu adversário, você tem que encarar com seriedade, e é bom que o atleta tenha uma postura
com a postura de guerreiro, de samurai que está com a espada embainhada, que está indo ali para matar ou para morrer. Agora ficar se abraçando, se beijando, tirando selfie, isso aí não existe. O que mais vende uma luta, isso é um estudo que foi feito, o que mais vende é a rivalidade. Então, uma rivalidade sadia, de homem para homem, é sempre bem-vinda e a gente quer ver grandes duelos. Tem muito lutador, muito evento, mas está tendo pouco clássico, entendeu? Então, a oportunidade está boa para você que está aí, está na ponta dos cascos para despontar. Hoje em dia, antigamente o cara tinha que fazer 20 lutas para poder despontar. Hoje em dia, com 3, 4 lutas bem feitas, o cara já vira uma estrela, que é o que está acontecendo com o Borrachinha. Agora, com umas 4 seguidas, nessas 4 lutas, já mudou a vida dele. Então, tá aí a dica, né? Eu acho que tem mais luta, mas o cara da gente tem que realmente ter uma postura completamente profissional para poder atrair todos os views que a gente pode. Exatamente, essa rivalidade foi o que mais teve na sua última luta, né? Na sua luta de retorno contra o Sony. Exatamente. Né? Mas acabou que no resultado não foi o que você imaginava. Que balanço você faz da rivalidade que tinha com o Sony, o peso de estar afastado há tanto tempo? Como é que foi essa liderança? Então, foi interessante esse meu retorno, porque o Bellator me deu um palco digno do retorno do Wanderlei Silva. Eu fiz um main event, a gente teve sold out e o pessoal do Bellator disse que foi uma audiência da história do evento. Realmente batemos todos os recordes do evento, então eu fico muito feliz de poder atrair a atenção do público, de ver que o Wanderlei Silva está mais forte que nunca. E muitas vezes, indiretamente, o Bellator está criando uma categoria agora das estrelas, né, onde são os atletas que eu estou com 42 anos agora, onde as estrelas se enfrentam. E muitas vezes mais vale 2, 3 minutos de 2 caras bons de briga se pegando na porrada do que 45 minutos os caras se lambendo no chão, se agarrando, um bate, outro bate, papá, não tem uma explosão na luta, não tem um sangue, não tem uma mordida, não tem então, um pisão na cara, uma coisa, o pessoal quer ver porrada, entendeu? Então a gente tem que fazer o que o público quer. Então eu acho que essa categoria, o Bellator está sendo muito inteligente, trouxe o Lyoto agora, né, uma bela aquisição. Até vou contar para vocês uma história que o Lyoto me contou, que resume um pouco o Lyoto está vendo um mestre sensacional, né? Ele falou com o pai dele, o UFC acabou o contrato com o Lyoto, acabou as lutas e os caras não chamaram o Lyoto para conversar. O Lyoto entendeu que automaticamente o Bellator ligou para ele tratou de boca com o Bellator, então tá bom, então fechamos. Só que daí o UFC soube e ligou pro Lyoto, pô Lyoto, por que você não falou com a gente, cara? Nós cobrimos uma proposta. E o Lyoto falou, putz, uma proposta muito boa, que os caras têm, para quem ganha bem é um número diferenciado, como eu também ganhei muito bem. Aí ele ligou pro pai dele, ele falou, pai, putz, aconteceu isso, o UFC, eu tenho acabou meu contato com o UFC, o Bellator, fechei com o Bellator, né, verbalmente, mas não assinei nada ainda. Daí o pai do Lyoto virou para ele e falou assim, Lyoto, você deu palavra? Ele falou, eu dei palavra. Então isso demonstra um pouco do ensinamento, da filosofia da arte marcial. Eu conversei com o Lyoto agora em Nova York e realmente a família deles é uma família diferenciada, que traz na arte marcial não só o aprender a dar soco, a dar chute, eu acho que mais que isso uma conduta, né, para ser gente. Eu fiquei muito feliz com essa história de ver realmente a arte marcial sendo direcionada dessa forma. Você falou que falta hoje em dia rivalidade, sangue, porrada, vontade. Isso é o que não vai faltar na sua luta contra o Rampage. Né? Não vai, não. Com certeza não. A nossa luta... Então, como eu estava falando, eu não sei... Ele vive reclamando dos wrestlers, mas eu quero ver se ele vai ter coragem de parar na minha frente e trocar soco comigo. Porque, pô, os caras falam, mas na hora de lutar comigo, todo mundo quer ficar me agarrando. Entendeu? A hora que me der um trocador, alguém que aceite trocar comigo, vai ser show, entendeu? Eu tô me preparando bem. Tô agora... Né, com uma vida muito boa, como bem, durmo bem, estou com um nutricionista, estou com um cara que alonga, cara da massagem, cara da manopla, eu estou com 30 stuff para me ajudar. E nesse momento é um momento muito bom, porque agora não estou lutando por cinturão, eu estou lutando realmente para emocionar os meus fãs, para trazer essa emoção para os meus fãs. Os meus fãs sabem o que esperar de mim e é isso que eu vou dar para eles. Na época do Pride, o Rampage era seu pato, né? Mas agora Mas a última vez foi no UFC que ele conseguiu vingar pelo menos uma, né? Isso dá motivação ainda maior? Dá, não. Eu tô na mágoa com o cara, né? O pessoal fala, mas você não gosta dele? Eu falei, gostar mesmo, eu gosto da minha mãe, cara. E olha lá que às vezes a velha me torra o saco também, entendeu? Então gostar... Então eu realmente na última luta,
ele me acertou aquele soco, me nocauteou, aí ele me deu um soco a mais no chão. Então isso abre um parênteses para nessa luta, talvez eu devolver a gentileza para ele. E aquilo ali, na verdade, eu encaro agora essa luta com ele, para mim, a gente vai chamar de puxa para briga, né? Porque a diferença entre luta e briga é muito tênue, né? Às vezes, quando o cara tá perdendo uma luta e o outro cara pode ser maior, pode estar mais no gás, pode ser mais técnico, a gente chama o quê? Puxa pra briga, que é o quê? Que é você tirar o espírito do outro, você fazer o outro sentir dor. Quando o cara sente dor, o espírito dele vai embora. E o Rampage é um cara assim. Eu sei que se eu fizer ele sentir dor, o espírito dele vai fugir e é desse jeito que eu vou ganhar a luta. E faz falta ter um tiro de meta liberado ali? Faz, mas acho que... Vamos ver na hora, né? Tudo pode acontecer, né? Nessa luta aí, não sei não. Vamos ver, né? Em lutas que tem emoção, você já quase soltou contra o Bisping no UFC. Então, se depender do calor do momento... Do calor do momento, não. Vamos ver, né? Tudo nessa luta, assista que realmente tudo pode acontecer. Ela é no peso pesado. Isso te ajuda como? Não, na verdade, eu nem escolhi muitos mais de peso, sabe? Falar, o cara tá com 130 quilos. Eu falei, que se dane, o problema é dele, né? Eu sempre lutei com pesos pesados, dando diferença de peso para meus oponentes de 20, 30 quilos. E eu quero voltar à origem, né? A origem do MMA, que não tinha essa categoria. O cara ia lá e lutava com qualquer um. Eu quero trazer isso de novo, quero lutar com caras maiores mesmo. Quero mostrar que dá para fazer bons espetáculos. Como tem, por exemplo, agora o espetáculo do Fedor com o Fedor com essa última que o Fedor lutou com o Frank Mir. Pô, foi um lutaço. 3 minutos de luta, mas 3 minutos de luta tesão de ver. Então é isso que o público quer ver. Né? Está tendo muita luta, mas pouca emoção. Então acho que essa categoria dos Masters do Bellator vai trazer a emoção que falta para o nosso esporte crescer novamente. Você está pesando quanto hoje? Quanto você pretende ir na hora da luta? Eu estou com 105 quilos. Na verdade, agora eu estou comendo bem. E esse negócio de perder peso já não dá mais, né? Então eu quero lutar agora com caras mais ou menos do mesmo tamanho, né? E sem peso. Essa vitória seria especial para você pela rivalidade toda. Seria o momento, você pensa em talvez seria o momento de fechar a carreira com chave de ouro ou você ainda... Então, eu estou encarando essa como talvez a minha última luta. Eu vou concorrer agora, eu sou um pré-candidato aqui no Paraná, deputado federal. É um novo caminho, uma nova etapa da minha vida. Eu estou vendo a carência que está tendo aí nessa área. Né? Os caras estão elegendo os caras que não tem nada a ver, os caras que não têm sucesso, um bando de pobre, um bando de picareta que ficam roubando a gente. Então tem que colocar pessoas lá que têm o ideal e que têm dinheiro para se manter, para não precisar do dinheiro do povo. Então eu vou fazer essa luta e depois eu vou concorrer agora sendo pré-candidato. E depois eu vou ver se eu me eleger, eu vou para um caminho, se eu não me eleger, eu vou para outro. Mas a intenção é que talvez essa seja a minha última luta. Entendi. Se for eleito, seria despedida. Não, ganhando... Venceu a luta, venceu nas urnas, seria... Mas acho que me elegendo ou não me elegendo, talvez essa seja a minha última luta. Eu já fiz bastante, mas tem bastante gente voltando, então eu acho que só a performance vai poder dizer se é a última ou não, né? Você sempre falou de vontade de enfrentar o Fedor, né? Ele estando no Bellator também poderia ser mais uma luta de convencer a ficar um pouquinho mais para fazer. Sim, ela, não, tem agora o Chuck Liddell, tem o Tito Ortiz. Tem o Vitor Belfort também. Então tem o Dan Henderson, que está com o cinturão do Pride, que ele ganhou na gata. Na gata não ganhou bem, mas porque eu estava doente na última luta que eu fiz com ele no Pride 33. Então tem várias lutas que podem acontecer. Graças a Deus o Bellator é um evento que está pagando muito bem. São uma empresa muito forte. E realmente quem quiser, os lutadores que estiverem satisfeitos, liga lá para o Steven Coca, que realmente ele está com as portas abertas, está colocando todo mundo para lutar, está pagando bem, estão tratando bem a gente. Então quem quiser vir, que venha. Siga os passos do Lyoto, siga o meu, que realmente o Bellator está de parabéns. Falando sobre a união, a Leslie Smith, não sei se você acompanhou, ela era do UFC, enfrentou o Chris Borg, ela acabou sendo mandada embora do UFC porque ela é líder de um sindicato, né, de atletas. O UFC não gostou dessa iniciativa. O que você achou dessa decisão do UFC de mandar ela embora, por ela lutar por melhores direitos aos atletas? Então isso é aquela história, é como todo governo. O governo ele gosta de dividir para comandar. É mais fácil você dividir, né, você fazer guerra entre branco e preto, norte e sul, crente e gay.
É mais fácil você dividir, porque um povo dividido é mais fácil de governar. Então, um lutador dividido é muito mais fácil eles negociarem e conseguirem nos pagar menos e ter as lutas que eles querem ganhando mais. Eu acho que é uma lei de mercado, mas ao mesmo tempo é uma injustiça, porque um cara que hoje em dia ganha, sei lá, seus 20, 30, poderia estar ganhando 100, 150. Então, acho que ou a gente se une, ou vai continuar todo mundo pequeno. Você acha que isso é uma realidade próxima ou você acha que demora ainda para mudar esse cenário? Não, eu acho que os lutadores que estão em evidência agora, essas novas estrelas, eles estão com a consciência melhor. Eu acho que eu me coloco à disposição sempre para todo mundo que tem o meu Instagram, @vandfc, pode mandar direct lá me perguntando o que vocês quiserem. Tudo que vocês vão passar eu já passei, né? De começar a lutar e ficar ser famoso, ser campeão, ser o melhor do mundo, todo mundo batendo nas costas, tudo isso eu sei como que é. Então qualquer pergunta que vocês tiverem para fazer, tanto sendo lutador ou sendo realmente fã, pode perguntar que eu estou disposto a ajudar a categoria. Eu acho que vai acontecer, eu acho que a gente vai se unir e vai para um futuro melhor na sequência. Você acha que... Eu vejo que os atletas do Brasil, eles não são muito engajados nessa causa, principalmente os mais novos, né? O que você acha que precisa mudar para o atleta brasileiro perceber que isso precisa de uma atenção maior? Então, é complicado porque é um esporte individual, né? Tem os times, mas é cada um por si. Então, você acha que muitas vezes o evento intimida, assim, com medo de represália, né? Realmente, eu acho que, por exemplo, essa demissão da menina é já para não deixar que outras pessoas queiram se levantar. Então é difícil você se organizar, porque, na verdade, todo o poder está na mão de poucos. Então é difícil você ir contra o sistema. Mas temos que fazer o nosso melhor. O UFC ano passado ele teve a venda do UFC, né, para uma nova empresa por mais de 4 bilhões de dólares. Você ficou feliz pelo Dana White, o Fertitta, por ter conseguido uma marca específica para o esporte? O que você achou dessa? Não, eu achei excelente. Acho que uma fatia dessa podia vir para quem lutou no evento, né? Acho que todo mundo deu uma levantada no evento. Mas eu particularmente, eu não posso reclamar. Eu ganhei muito bem no UFC, sempre ganhei muito bem. Realmente, como dizem, fiz o meu pé de meia, mas eu acho que porque eu fui sagaz e como segui os conselhos do meu pai, que dizia que o dinheiro foi feito para guardar. Mas se o cara for ficar gastando aí, comprando barco, mansão e tudo, o cara acaba... É duro quando você vê, às vezes, atletas mais antigos, eu vejo atletas mais antigos que eu, que às vezes estão sem dinheiro, é complicado. Você vê os caras lutando, fazendo Mas é a lei do negócio, o business é assim, né? Quem é dono do negócio corre o risco, mas também fica com lucro, é natural. Na época que rolou a sua rixa com o UFC, um dos problemas que você reclamou foi o caso do videogame, né? Que você ganhava dinheiro. E eu vi que você voltou agora pro videogame, né? Teve uma negociação, você agora tá sendo pago por Não, só tô na imagem mesmo. Só na imagem. Não, mas na verdade isso é aquela lei do contrato, né? Quando você assina um contrato, você cede todos os direitos. E fazer o quê? É porque por a gente não ter um sindicato que nos defenda que isso que acontece. Então é complicado, você faz o sindicato, o pessoal te manda embora. Tem que ser alguém tão forte para criar esse sindicato, alguém que não vá ser mandado embora. Aí acho que a coisa vai. Você acha que deveria ser uma pessoa tipo um Conor McGregor, que é um cara que é tão grande? Eu acho que o Conor McGregor, o Cormier, realmente, agora que estão com 2 cinturões, os campeões da vez são os únicos que podem fazer a diferença. A gente falou um pouquinho do Vitor Belfort há um tempo atrás. Ele saiu agora do UFC, você acha que você gostaria que ele entrasse no Bellator para talvez rolar a luta que quase rolou no UFC, ele acabou saindo em cima da hora? Você gostaria? Claro que gostaria. Não, eu acho que o Vitor Belfort no Bellator seria uma ótima aquisição. É um grande lutador e está devendo essa luta comigo. Acho que essa revanche quase aconteceu. Eu, particularmente, eu não acredito que ele quebrou a mão. Porque eu conheço, ele é um atleta profissional, um cara macaco velho. Você acha que um cara desse, o apelido dele lá no TUF era Diva, que ele colocava 15 bandagens na mão. Você acha que um cara desse vai quebrar a mão? Mas nunca. Quer dizer, não sei também, né? Não posso, mas eu acho que não. Eu acho que ele amarelou pra mim. Então vem pro Bellator, vamos resolver isso aí sem quebrar a mão agora, viu? Você tentou fazer o UFC, o Bellator em Curitiba, na Arena da Baixada. Você acha que essa seria uma luta ideal para poder fazer o evento no Brasil? Essa seria a luta perfeita para trazer, para colocar realmente 50 mil pessoas ali na arena e a gente fazer história. Né? Trazer um grande evento para cá, com card bônus, temos vários brasileiros. Então acho que eu contra o Vitor Belfort na arena ia ser a estreia com chave de ouro do Bellator no Brasil. A gente
Outra coisa que você fala muito em rede social é sobre o seu filho, Thor. Você acha que a gente vai ver um dia ele seguindo seus passos no... Pô, então, isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que a profissão do atleta é uma coisa assim, que exige tanto de você que você que tem que querer. Né? Mas no começo eu tô ensinando ele já pratica... ele começou a treinar com 5 anos, já está com 9 anos na academia já. Então faz de tudo, faz jiu-jitsu, faz wrestling, Mas eu já vi que ele é mais ou menos como eu tenho que arrumar um adversário, então eu vou colocar ele para lutar agora. Eu vou arrumar uma luta de boxe, uma luta de Muay Thai aqui na cidade, com um garoto da idade dele, e vou passar no site de vocês aí. Veja aí, depois eu mando o link aí, vamos ver o Thor começando a sair na mão. Um pouco vai ter que fazer, não sei se vai ser profissional, mas vai ter que pegar a faixa preta, vai. Vendo ele na academia, se ele quiser seguir esse caminho, tem futuro? Tem futuro, ele é canhoto, né? 100% canhoto e manda bem, realmente. Aí só na hora do vamos ver que a gente vai poder saber, né? Mas tem toda a genética e tem toda a habilidade para ser um grande campeão. Quem sabe ele um dia no MMA te faz voltar, né? Talvez no mesmo card, quem sabe pai e filho. Pai e filho, mas o card ia ser lindo, né? Quem sabe um dia.